Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Mais um dia aqui. Hoje é dia 9 de janeiro e estou aqui, né, novamente com vocês aqui para gravar mais um conteúdo e dando aquele segmento, né, do nosso propósito aqui de da nossa oração e da nossa apresentação, né, a Deus, nas nossas orações, que suba, né, ao Senhor esse nosso propósito aqui e que vidas possam ser abençoadas através desse conteúdo. Eu convido você para compartilhar comigo, para eu poder dizer o que eu penso a respeito sobre o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos falar sobre crianças, jovens e adolescentes. Eu estava meditando sobre isso e a minha introdução hoje seria, eu vou ter um pouco no tempo, né? Falar um pouco de algumas experiências que eu tive e de como eu compreendo isso nos dias de hoje, né? A relação da criança, a relação do jovem e do adolescente com Deus. Isso é muito importante. Pensando sobre isso, eu me lembro uma vez que um amigo me convidou para ir à igreja e eu não sabia muito bem do que se tratava, né? E saindo da escola, eu fui com esse amigo para a igreja. E eu era criança, devia ter uns 13 anos, por aí, aproximadamente, uns 13 anos de idade. 13, né? E quando eu cheguei na igreja, eu me vi, parecia que tinha um monte de gigante na igreja. Porque eu, como criança ali, eu fiquei no meio da igreja e tinha uns bancos assim de madeira, e eu ficava olhando assim um monte de gente do meu lado, adulto, e eu só ali criança, né? Meu amigo foi lá com a família dele e tudo, com a roupa do colégio, e ele começou, né, cantar uns hinos, a palavra de Deus. Isso aconteceu lá no Ipiranga, aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. E ali, né, no ano de 83, olha só. E ali eu comecei a olhar e eu meio que não estava entendendo muito o que estava acontecendo naquele lugar. E hoje, pensando sobre isso, eu imagino muitos familiares que levam seus filhos até a igreja para participarem com ele ou simplesmente para estarem ali presente. Muitas vezes a criança ela não entende, né, o que está acontecendo naquele momento. Mas eu estava meditando sobre isso e eu vi no texto da Bíblia quando Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Acontece que Jesus, quando andava ali por Jerusalém, muitas pessoas vinham até ele, né? Pedir bênção, pedir que a graça do Senhor estivesse sobre eles, e Jesus sempre procurou atender a todos. E algumas pessoas, diz o texto, traziam algumas crianças à presença dele também. Só que os discípulos, incomodados com aquela multidão, com aquele aperto, e porque criança também causa um pouco de turbulência, né? Eles queriam afastar as crianças. Ei, separa a criança, né? Separa os meninos, não sei o quê. E Jesus, observando essa atitude dos discípulos, ele disse: ei, não, deixem vir a mim as crianças. E aí os discípulos, então, né? As crianças se aproximaram de Jesus, e o texto diz lá em Marcos, o Evangelho de Marcos ele abordou bem, tem Mateus, tem Lucas, né? Mas tem Marcos também. E lá no livro de Marcos, Marcos ele aborda melhor o tema, lá em Marcos 10, 14. Porque Marcos, o discípulo Marcos no Evangelho, ele explica exatamente como Jesus agiu naquele momento. Então ele não só disse: deixem vir a mim
as crianças, mas Jesus, o texto diz que Jesus as tomou pelo braço. Jesus as tomou pelo braço, trouxe até ele, e ali impondo as mãos sobre elas, Jesus orou por elas e Jesus as abençoou. E isso me fez pensar o seguinte, aí eu voltei lá no tempo, né? Isso me fez pensar o seguinte, mesmo quando somos criança, ou mesmo quando não entendemos, muitas vezes o propósito de Deus na nossa vida, mesmo quando você não tem essa compreensão, o importante é que isso fica registrado na sua vida, fica registrado na sua lembrança. E quem sabe um dia você vai entender o que aconteceu e o propósito de Deus na sua vida. Hoje eu percebo isso. Sabe por quê? Porque quando você está numa casa, e lá eu creio ser a casa de Deus, você conhece todas as pessoas que entram na sua casa, não é verdade? Talvez o teu coleguinha, o teu vizinho, ele não saiba, mas você, por ser o dono da casa, você sabe quem entra na sua casa. E quando você vê uma pessoa diferente na sua casa, uma pessoa que ainda não adentrou a sua casa, você já, opa, quem é essa pessoa? Ou, né, você dá uma atenção, você procura saber. Eu estava meditando sobre isso e foi lindo. Por quê? Porque mesmo quando você está na casa do Senhor, e mesmo que você não saiba bem ao certo, né, como você foi para lá, porque somos crianças, a gente não sabe, mas uma coisa alegra o meu coração, saber que Deus sabia quem era eu. Quando eu cheguei naquele lugar, e olha só, estou falando disso hoje, hein, porque gerou vida no meu coração. Jesus, desde criança, ele já sabia quem era eu. Quando eu estive na casa dele, eu creio que ele me visitou ali naquele dia. Eu creio que ele me trouxe calma, me trouxe conforto e hoje, né, hoje ele me traz esse entendimento. Então eu quero dizer a você que nunca é em vão você levar a criança até a casa do Senhor, você compartilhar com seus filhos os ensinamentos de Deus, né? Então tem muitas coisas boas a serem ditas para as crianças. E muitas vezes o local pode ser a própria igreja. Lá ela vai encontrar amigos, né? Quando você vai para a igreja, quando você está em comunhão, né? Você não compartilha suas experiências, tudo aquilo que você gosta de fazer com as pessoas que estão naquele momento com você, participando daquele momento da sua vida. Então, a criança é a mesma coisa. A criança ela vai querer brincar, ela vai se distrair, mas o importante é ele estar na casa do Pai. Não prive uma criança de estar na casa do Pai. E a minha oração é para que a gente tenha mais atenção com as crianças. Para que a gente entenda também que Deus tem um propósito na vida delas. Que Deus também se importa. Que Deus se preocupa com as crianças. Né? Isso é lindo. E você vê, e hoje eu sou um adulto, né? Ele permanece ainda na minha vida e ele ainda se importa comigo. Então, isso é muito lindo de saber. Por quê? Porque Deus, ele é um verdadeiro Pai, que ama, que se preocupa, que protege, e eu creio também, está sempre à disposição para quem quer conhecer. Então, guarde essas verdades no seu coração, tá bom? Próximo tema, também, ainda no mesmo espírito, né? De oração, de sabedoria, estamos envolvidos por ele a todo instante, né? Eu queria tratar agora sobre os adolescentes. Por quê? Porque a criança, ela passa por transições na vida. Nós também adultos, né? Éramos crianças, adolescentes, jovens, se tornamos adultos, estamos na maturidade e agora estamos começando a envelhecer, que é o meu caso, né? Mas isso faz parte da vida. Então, assim, será que em todos esses momentos, será que Deus não tem um conselho, uma palavra para cada pessoa, em cada fase da sua vida?
Talvez você esteja passando hoje uma fase da sua vida que talvez seria bom você revisitar o seu passado. Mas de que forma? De uma forma que você possa buscar, lembra das vezes que você entrou na presença de Deus? Ou você diz, Cláudio, mas eu não tive essas experiências. Mas será que você nunca falou com Deus? Será que você nunca buscou compreender? Ou será que nunca ninguém passou por você e tentou falar algo de Deus para você, algo que marcou na sua vida? Uma experiência que você teve que te chamou a atenção quando era criança? Talvez fosse ali, Deus tentando já falar com você. Talvez agora, esse conteúdo, desse vídeo que eu estou gravando agora, pode ser um momento onde Deus também esteja revisitando o seu passado, tentando explicar para você e dizer a você que Ele sempre te amou, que Ele sempre se importou, que Ele sempre se preocupou com você. Quem sabe agora você tem um tempo para dar ouvido ao que Ele tem para falar a você, assim como Ele tem falado comigo. Deus é um Deus que Ele fala com a gente de muitas formas. A palavra de Deus diz que Deus tem uma multiforma de falar. Deus fala através de sonhos, de visões. Deus fala através de um ente querido. Deus fala através de uma pessoa distante de você, né? Ente querido, só para retificar aqui, um ente querido vivo, tá, gente? Tá bom? Então vamos, porque lá em Romanos 9:27, a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Ou seja, quem já morreu está morto. A palavra de Deus é como se estivesse no sono, dormindo, né? Não é um sono, tá? Não está dormindo. Quero dizer assim, em relação às coisas da terra, quando você descansa, você dorme, você não sabe o que está acontecendo aqui, certo? Então é sobre isso, tá bom? Não é que você morre e você fica dormindo, não, tá? Isso é outro ensino de uma outra denominação, tá bom? Estou falando de Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quem passou desse plano para o plano espiritual, aí é com Deus, tá bom? Vamos falar só das coisas da terra. Então quem sabe não seja o momento de Deus estar querendo agora dizer a você o quanto Ele se importa e o quanto Ele sempre buscou se aproximar de você, tá bom? Falando sobre a adolescência, eu me lembro que eu era bastante bagunceiro. Haviam pessoas que eram mais bagunceiras do que eu, mas eu confesso que eu também era bagunceiro. Quem não foi bagunceiro, né? Ainda mais nos anos 80, nos anos 70, né? As brincadeiras eram pipa, rolemã, era futebol, mas você tinha que ir mais cedo no campo, arrancar a grama, né? A grama do terreno para você poder bater uma bola. Tinha que reunir os vizinhos, reunir os amigos. E o coleguinha que não sabia jogar bola tinha que ficar lá esperando, entendeu? Porque ele não tinha videogame, ele não tinha computador, ele não tinha celular. Ou ele ficava no grupo, ou ele ficava fora do grupo. Então, como eles queriam sempre permanecer no grupo, alguns iam pro gol, ficavam do lado da trave ou buscando a bola, chamado gandula. Mas as pessoas sempre procuravam estar juntas. E na minha adolescência, também, eu lembro de muitas oportunidades de pessoas que tentavam, né, nos aproximar de Deus por várias situações. Só que o jovem está muito atrelado às experiências, a viver, a brincar, né? Ele está ainda tentando compreender o que é o mundo. Por isso que é uma bênção. Se você tem família, né? Se você é criado com o pai, com a mãe, valorize isso. Procure honrá-los, respeitá-los, né? Esse é o conselho que eu dou para você que está aí na adolescência. E a Bíblia ensina que é da vontade do Senhor
que nós vivamos bastante. A Bíblia diz que se você tem uma expectativa de viver bastante, você aí que é adolescente, a Bíblia diz que você deve honrar, respeitar os seus pais. Hã? A Bíblia diz também que eles também não podem provocar em você a ira, ficar provocando, ficar te atiçando, né? Levantando o ânimo do filho ficar bravo, né? Isso também é um outro tema, mas também tem Deus é bom, ele tem palavra para o filho e tem palavra para os pais também, tá bom? Então, voltando, o Senhor, ele quer que você tenha uma vida longa, que você viva bem, mas para isso você precisa o quê? Se apartar do mal, entendeu? Você precisa observar o que é bom e o que não é. Talvez você não conheça a Bíblia, as Escrituras, talvez você ache difícil, enfim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero falar sobre alguns princípios da lei moral, né? E de você poder observar também. Você sabe o que é bom, o que é mal, por causa da sua consciência, né? Quando você é criança, você não tem muita consciência, mas passa um período dos 10 em diante, 11, 12, algumas crianças são com 13, outras, né? É entre 10 ali, 11, 12, mais ou menos, que o entendimento da criança muda para uma coisa mais atenta ao mundo. Isso é um discernimento que a gente, é uma impressão que o mundo choca ou constrói na gente para você observar. Você cai em si, você vê o mundo à sua volta. Eu me lembro, até quando essa experiência aconteceu comigo, é incrível, cada um tem uma história, né? Essa é a minha. E parece que os seus olhos se abrem para o mundo real, né? Então é sobre isso. Quero te chamar agora também para o mundo real espiritual, porque talvez você ache que é só sobre isso, não é só sobre isso. É sobre também um reino espiritual, é sobre também uma importância que Deus tem por você, mas que existe um inimigo das nossas almas, não inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Imagina, Deus tem inimigo, Deus quiser assim, se ele quisesse fazer assim, acabava. Mas Deus não é assim, né? Deus, por meio do ensino e da sua misericórdia que Ele tem para conosco, Ele busca nos ensinar as coisas desse mundo, desse reino e as coisas do reino do céu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Deus tem um propósito na sua vida, né? Como eu já disse em outros conteúdos, e eu digo a você, o maior propósito de Deus na sua vida, jovem, criança ou adolescente, o maior propósito de Deus na sua vida é você. Entendeu? Para que você viva com abundância, para que você tenha uma longevidade de vida, e Deus tem tudo isso para te dar, tá bom? Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, procurar aprender com Ele, se você honrar o papai, se você honrar a mamãe, que é obedecer aos seus pais, isso só vai te trazer coisas boas, tá? Pensa sempre sobre isso. Então, tem um texto da Bíblia também que eu anotei aqui. Tem um texto que está lá vamos lá, Salmo 119, né? No Salmo 119, a partir do verso 9, o Senhor ele tem conselho ali para os jovens, para o adolescente, né? A palavra de Deus diz que o jovem ele tem que procurar guardar no seu coração o que é bom, né? Ele tem que procurar se aproximar de Deus. E pela observância, observando o que é bom, buscando as coisas boas, você não deve desistir disso. Porque são essas coisas que vão ajudar na formação do seu caráter, de como você vai ser um homem de atitude, um homem respeitoso. Então, a minha oração é para que você, jovem, compreenda que Deus se importa também com você. Deus se importa com que você dê frutos, tá? Que você não fique preocupado, né, com os cuidados desse mundo. Por quê? Porque os cuidados desse mundo, eles às vezes nos sufocam.
Você precisa ser criança quando criança, adolescente, jovem quando jovem, e na hora de você for chamado a responsabilidade para ser um adulto e honrar seus compromissos, você vai se basear em quê? Em tudo aquilo que você aprendeu. Na palavra de Deus, do papai e da mamãe. E de quem sempre te deu os bons conselhos. Tá bom? Estou falando aqui para jovens. Esse conteúdo aqui não é direcionado assim, vou fazer um vídeo para as crianças. Não, não é isso. Estou dando um testemunho aqui, estou orando também por isso, para que o Senhor ele toque na vida de todos vocês, né? Que o Senhor abençoe vocês. E nesse conteúdo eu trato desses assuntos, né? Para você que já teve essa experiência. Um vídeo, vamos colocar assim, para um adulto que já foi criança, que já foi jovem e que hoje precisa dar continuidade à sua história, tá bom? A sua história continua, eu quero continuar com você através desse conteúdo, desse vídeo também. Vamos abordar a fase agora do jovem, né? Nós somos crianças, nos tornamos adolescentes, um pouco rebeldes, e aí entramos na juventude como? Com aquele vigor, né? Porque o jovem é assim. A Bíblia diz que a força do jovem, né, no caso, né, ou do homem, está na sua juventude. Porque é na sua juventude que você quer extravasar, na sua juventude que você quer mostrar para que você veio, né? É na sua juventude que você quer mostrar que você conhece das coisas. É na juventude que você quer vislumbrar, né? Coisas boas e maravilhosas na sua vida. É na juventude que você quer desfrutar da sua liberdade. É na juventude que você quer ser independente. É na sua juventude que você já quer traçar o seu plano, você já quer realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Calma, jovem. Lembre-se, criança, criança, adolescente, adolescente. Agora você tem que viver a sua juventude. Mas viva com sabedoria. Para você, como dizia, né, meus avós, tudo, para que você não passe a carroça na frente dos bois, né? O boi puxa a carroça, ali os gados, os animais, ele puxa, né? Então, não tem como você pular processos. Deixa as coisas acontecerem naturalmente na sua vida. E se você for bem orientado, se você for bem instruído, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande, tá? Então vamos continuar tendo sucesso, confiando em Deus, tá? Seguindo o conselho daquele que mais conhece do ser humano, que é Deus. Não é verdade? Quando você tem um problema para ser resolvido com algum equipamento seu, você tem que levar onde? Assistência técnica, não é isso? E o ser humano? Quando você tem um problema para resolver do ser humano, sabe qual é a assistência técnica do ser humano? Quem o criou? E quem foi que criou o ser humano? Deus. Deus criou o ser humano. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Senhor ele formou do pó da terra o homem e soprou o fôlego de vida e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Ou seja, Deus catou o barro, montou ali um bonequinho e isso é um pouco muito ancestral, isso é um pouco muito rústico, né? Veja bem, da forma que eu compreendo é que o universo todo ele é feito de átomos, né? O universo, poeiras, o universo. Então assim, quando a palavra de Deus diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, eu creio que Deus ele pegou os elementos, os átomos, os elementos químicos da terra, certo?
juntou e formou o homem. Olha que obra linda! Hã? Ó, essas palavras deram vida no seu coração. E dali, quando o Senhor ele formou aquela obra-prima, ele deu vida àquilo. Hã? A vida partiu dele. O Senhor nos criou. E ele foi tão maravilhoso, até para que a gente não tenhamos vaidades, né? Uns contra os outros. Porque somos da mesma espécie, né? Somos de uma única raça, a raça humana, né? Eu sei que o mundo busca colocar, talvez até para você, jovem, olha aí, te ajudar nessa, compartilhar esse entendimento que eu penso a respeito disso. O mundo ele tenta nos dividir por tribos, tenta nos dividir por ideologias. O mundo, o sistema, por causa de interesses comerciais, políticos, mundiais, tenta dividir, né? Um racha, um quebra em nós. Mas na verdade, Deus é tão maravilhoso que ele fez Adão. E da costela de Adão, do seu igual, ele tirou e fez a mulher, uma companheira. Fez uma companheira para Adão. Deus é maravilhoso. Ele viu que o homem, quando ele colocou o homem no jardim, do Éden, que era perfeito, e a sua criação, todos tinham para um casal. Eu creio que Deus já foi trabalhando no coração ali de Adão para que ele compreendesse, né, que o homem só, não é bom que o homem estivesse só. E ali Deus já foi, né? E ali, quando ele criou ali um ser semelhante a ele, o homem se tornou um só com a mulher. Isso é lindo, né? Incrível que eu vi alguns, inclusive o pastor César Cavalcante, né? Ele fala sobre isso, que no início nem se chamava Eva, eram todos Adão, da terra. Só depois do pecado é que o nome a ela foi dado de Eva. Mas enfim, esse é um outro tema. É só só para me introduzir aqui e dizer para você que assim, então, o sistema desse mundo, eles querem nos dividir. Mas na verdade, nós somos a mesma essência. Temos a mesma raça, a raça humana, né? Aí um não, ele é asiático, o outro é negro, o outro é amarelo, o outro é branco, o outro é jovem. Já começa desde já, aprende. Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Para Ele, nós somos todos da mesma raça, tá? Somos da raça humana. Deus não ama mais a um do que a outro. Deus ama todos iguais. É da vontade de Deus, jovem, que todos se salvem. Inclusive eu, você. Aí você diz, mas todos vão se salvar? Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Mas que é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que todos se salvem. Não é isso? Então, jovem, fica esse conselho para edificar a sua vida. Primeiro, você precisa compreender de onde você veio, o que você está fazendo hoje com a sua vida e para onde você quer ir, né? Qual vai ser o seu destino, o seu desfecho, né? O final pertence a Deus, mas você está escrevendo a sua história. Quero que você pense sobre isso, tá bom? Então aqui, o texto diz que é bom que o jovem, o adolescente, que ele preste atenção nesse momento da sua vida, para que ele não se perca, né? Por exemplo, existem pessoas que fazem mau uso na sua juventude. Eles acabam amando mais o mundo dessas coisas que eu falei e andar e viver por elas, do que se importar com aquilo que Deus ensina, que é amar, respeitar, valorizar o próximo. Princípios e valores, né, requer mais de você. Para você fazer o mal, é rápido. Mas e para você fazer o bem? Não é mais difícil fazer o bem? Sabe por que fazer o bem é difícil? Porque requer dedicação, entrega e que você faça de todo o coração. E essa é a minha oração para você, jovem. Que você se entregue a Deus, você procure fazer as coisas de todo o seu coração,
tá? E que você possa colher bons frutos disso. E não entrar pelo caminho de alguns, né, que vivem pautando a sua vida em praticar sempre o mal.